Bem-vindos ao canal Histórias Inspiradoras. Hoje vamos contar uma história que vai mexer com suas emoções e mostrar como a vida pode dar voltas inesperadas. Esta é a história de uma jovem de apenas 19 anos que foi abandonada grávida pelo homem que amava, mas que transformou sua dor na maior motivação de sua vida. Enquanto ele acabou perdendo tudo, ela se tornou a mulher mais rica e respeitada da cidade. Preparem-se para conhecer a incrível jornada de transformação de Isabella Thompson. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Isabella Thompson tinha apenas 18 anos quando conheceu Brandon Mitchell em uma festa de formatura do ensino médio em Portland, Oregon. Ela era uma jovem sonhadora, filha de uma família de classe média que sempre valorizou a educação e o trabalho honesto. Seu pai, Robert Thompson, trabalhava como contador em uma empresa local, e sua mãe, Sarah Thompson, era professora do ensino fundamental. Eles sempre ensinaram Isabella que com dedicação e esforço ela poderia alcançar qualquer objetivo na vida. Isabella era uma estudante exemplar, sempre teve notas excelentes e sonhava em cursar administração de empresas na Universidade de Oregon. Ela trabalhava meio período em uma loja de roupas no shopping da cidade para economizar dinheiro para a faculdade, demonstrando desde cedo sua determinação e responsabilidade. Seus pais estavam orgulhosos dela e acreditavam que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Brandon Mitchell, por outro lado, vinha de uma família completamente diferente. Aos 21 anos, ele era filho de empresários bem-sucedidos que possuíam uma cadeia de restaurantes na região. Richard Mitchell, seu pai, era conhecido por sua arrogância e ostentação, sempre exibindo sua riqueza através de carros caros e casas luxuosas. A mãe de Brandon, Patricia Mitchell, era uma mulher vaidosa que passava a maior parte do tempo em spas e fazendo compras caras. Brandon havia crescido acostumado com privilégios e nunca precisou trabalhar por nada na vida. Ele dirigia um BMW conversível que ganhara de presente aos 18 anos, usava roupas de marca e frequentava os melhores restaurantes da cidade. Apesar de estar cursando administração na universidade particular mais cara da região, Brandon não levava os estudos a sério. Para ele, a vida era uma festa constante, e ele acreditava que sempre teria o dinheiro da família para sustentá-lo. No dia em que se conheceram, Isabella estava trabalhando no evento como garçonete para ganhar um dinheiro extra. Ela usava um uniforme simples, mas sua beleza natural e seu sorriso genuíno chamaram imediatamente a atenção de Brandon. Ele estava acostumado com garotas que se interessavam apenas pelo seu dinheiro e status social, mas havia algo diferente em Isabella. Ela era autêntica, trabalhadora, e tinha uma luz nos olhos que ele nunca havia visto antes. Brandon se aproximou dela durante uma pausa e iniciou uma conversa. Isabella ficou impressionada com sua aparência. Ele era alto, moreno, com olhos verdes penetrantes e um sorriso charmoso. Quando se apresentou e mencionou ser da família Mitchell, Isabella ficou um pouco intimidada, pois todos na cidade conheciam a reputação da família. Porém, Brandon se mostrou gentil e interessado em conhecê-la melhor. "Você não é como as outras garotas que eu conheço", disse Brandon, olhando diretamente nos olhos castanhos de Isabella. "Há algo especial em você." Isabella corou com o comentário, mas manteve a postura profissional. "Obrigada, mas preciso voltar ao trabalho", respondeu ela, tentando esconder o nervosismo na voz. "Pelo menos me diga seu nome", insistiu Brandon com aquele sorriso que derretia corações. "Isabella Thompson", ela respondeu timidamente. "Isabella, que nome lindo para uma garota linda. Posso te ver depois do evento?", perguntou Brandon, demonstrando um interesse genuíno. Naquele momento, Isabella sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Seu coração batia acelerado e ela sabia que aquele encontro mudaria sua vida. Após muito hesitar, ela concordou em encontrá-lo após o trabalho. O primeiro encontro deles aconteceu em uma cafeteria simples do centro da cidade. Brandon, acostumado com lugares sofisticados, inicialmente sugeriu um restaurante caro, mas Isabella explicou que preferia algo mais simples e aconchegante. Essa atitude a impressionou positivamente, pois mostrava que ela não se importava com ostentação.
Durante horas, eles conversaram sobre sonhos, objetivos e visões de mundo. Isabela falou sobre seus planos de cursar faculdade, sua paixão por empreendedorismo e seu sonho de um dia ter o seu próprio negócio. Brandon ficou fascinado com a determinação dela e começou a ver a vida de uma perspectiva diferente. Pela primeira vez, ele conheceu alguém que valorizava o esforço próprio mais do que privilégios herdados. Você é incrível, Isabela, disse Brandon, segurando sua mão por cima da mesa. Nunca conheci alguém tão determinada e autêntica como você. Isabela sentiu-se especial e valorizada. Brandon parecia genuinamente interessado em seus sonhos e ambições, algo que a fez se apaixonar ainda mais por ele. Você também é especial, Brandon. Vejo que existe muito mais em você do que as pessoas imaginam. Ela respondeu, acreditando que poderia ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Os meses seguintes foram mágicos para o jovem casal. Brandon começou a frequentar a casa da família Thompson, onde foi recebido com cordialidade, embora os pais de Isabela mantivessem uma certa reserva devido à diferença social entre as famílias. Robert Thompson, com sua experiência de vida, percebia que Brandon era mimado e não tinha responsabilidade, mas decidiu dar uma chance ao rapaz por amor à sua filha. Isabela, por sua vez, foi introduzida à família Mitchell em um jantar formal na mansão deles. A recepção foi fria e desdenhosa. Patricia Mitchell mal disfarçava o seu desprezo pela origem humilde de Isabela, fazendo comentários sutis sobre suas roupas simples e sua condição financeira. Richard Mitchell, embora mais cortês, deixava claro através de seu comportamento que Isabela era inadequada para o seu filho. Quero que você entenda que nosso Brandon tem um futuro muito promissor pela frente, disse Patricia Mitchell durante o jantar com um tom condescendente. Ele precisa de alguém que possa acompanhá-lo em seu nível social. Isabela sentiu-se humilhada, mas Brandon defendeu-a imediatamente. Mãe, Isabela é a mulher mais especial que já conheci. Ela tem qualidades que o dinheiro não pode comprar, disse ele, firmemente. Apesar da frieza da família dele, Isabela continuou acreditando no amor que sentiam um pelo outro. Ela via em Brandon um potencial que ele mesmo não reconhecia, e acreditava que poderia ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais responsável e dedicada. Durante esse período, Isabela começou a influenciar positivamente Brandon. Ela o incentivou a levar os estudos mais a sério, a pensar no futuro além do dinheiro da família e a desenvolver um senso de responsabilidade. Brandon, apaixonado por ela, começou a fazer pequenas mudanças em seu comportamento. Ele passou a estudar mais, ajudava a Isabela em seu trabalho de meio período e até começou a falar sobre trabalhar na empresa da família para aprender o negócio de verdade. Você está me transformando em uma pessoa melhor, Isabela, dizia Brandon durante suas caminhadas românticas pelo parque da cidade. Antes de te conhecer eu não tinha direção na vida. Agora sinto que posso ser alguém importante, não apenas por causa do dinheiro da minha família, mas por meus próprios méritos. Isabela se sentia realizada ao ver essas mudanças em Brandon. Ela acreditava sinceramente que o amor deles poderia superar qualquer obstáculo, incluindo as diferenças sociais e a oposição da família dele. O casal começou a fazer planos para o futuro, falando sobre casamento, filhos e sobre construírem algo juntos. Em seu aniversário de 19 anos, Brandon surpreendeu Isabela com um anel de compromisso. Não era um anel caro ou extravagante, mas tinha um significado especial porque ele havia economizado seu próprio dinheiro para comprá-lo, algo que nunca havia feito antes. A proposta aconteceu no mesmo parque onde costumavam caminhar, sob as luzes suaves do pôr do sol. Isabela Thompson, você mudou minha vida completamente, disse Brandon ajoelhado diante dela. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo nossos sonhos juntos. Quer se casar comigo? Com lágrimas nos olhos, Isabela aceitou a proposta. Naquele momento, ela sentia-se a mulher mais feliz do mundo. Acreditava que havia encontrado sua alma gêmea e que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida apresentasse. Os pais de Isabela, embora ainda tivessem reservas sobre Brandon, ficaram felizes por ver sua filha tão radiante. Eles decidiram apoiar a decisão dela, esperando que o amor realmente pudesse transformar o rapaz em um homem melhor.
A família Mitchell, por outro lado, recebeu a notícia do noivado com evidente descontentamento, mas não ousaram se opor abertamente por medo de perder o filho. O casal começou a planejar um casamento simples, de acordo com as condições financeiras da família Thompson. Isabela estava disposta a trabalhar extra para ajudar a pagar as despesas, demonstrando mais uma vez sua natureza determinada e responsável. Brandon, inspirado por ela, também conseguiu um emprego de meio período, sua primeira experiência real com o trabalho. Era durante esse período de preparativos e esperança que Isabela começou a perceber sinais de que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. 3 semanas após o noivado, Isabela começou a perceber mudanças estranhas no seu corpo. No início, atribuiu os enjoos matinais ao estresse dos preparativos do casamento e ao trabalho extra que havia assumido para economizar dinheiro. Ela estava trabalhando duplo turno na loja de roupas e ainda ajudando sua mãe Sarah com aulas particulares de reforço escolar para crianças do bairro. Era uma manhã de terça-feira quando Isabela acordou com uma náusea tão intensa que mal conseguiu sair da cama. Correu para o banheiro e vomitou violentamente. Sarah, que já estava preparando o café da manhã, escutou o barulho e subiu correndo para ver o que estava acontecendo. "Isabela, querida, você está bem?" perguntou Sarah, segurando os cabelos da filha enquanto ela se recuperava da náusea. "Deve ser algo que comi ontem, mãe. Tô me sentindo péssima", respondeu Isabela com a voz fraca e o face pálido. Sarah, com sua experiência de mãe e professora, imediatamente percebeu que aqueles sintomas eram familiares. Ela tinha passado pela mesma situação quando estava grávida de Isabela. Com cuidado e delicadeza, decidiu abordar o assunto com a filha. "Isabela, quando foi sua última menstruação?" perguntou Sarah, sentando-se ao lado da filha no chão do banheiro. Isabela parou por um momento, tentando se lembrar. Com todos os preparativos do casamento e o trabalho intenso, ela não havia prestado atenção no calendário. Contando mentalmente, percebeu que já fazia mais de um mês desde a última vez. "Mãe, acho que tô atrasada", disse Isabela, com os olhos se enchendo de lágrimas, não de tristeza, mas de uma mistura de medo e esperança. Sarah abraçou a filha carinhosamente. "Vamos comprar um teste de gravidez hoje mesmo. Não adianta ficar especulando", ela disse, mantendo a calma para tranquilizar Isabela. As lágrimas rolaram pelo rosto de Isabela, mas desta vez eram lágrimas de alegria misturada com preocupação. Ela sempre quis ser mãe, mas havia imaginado que isso aconteceria depois do casamento, quando estivesse mais estabelecida financeiramente e tivesse terminado a faculdade. "Mãe, pai, estou grávida", anunciou Isabela quando saiu do banheiro, mostrando o teste para os pais. Robert Thompson, um homem tradicionalmente reservado, sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, estava feliz com a perspectiva de ser avô, mas por outro, preocupava-se com o futuro da filha. Sarah, sempre mais emotiva, abraçou Isabela imediatamente. "Vamos superar isso juntos, querida. Você não está sozinha", disse Sarah, acariciando o cabelo da filha. "O Brandon precisa saber hoje mesmo", disse Robert, com sua voz firme mas carinhosa. "Ele tem o direito de saber, e vocês dois precisam conversar sobre o futuro." Isabela concordou, mas estava nervosa sobre como contar a novidade para Brandon. Eles haviam falado sobre ter filhos no futuro, mas sempre como algo distante, que aconteceria após alguns anos de casados. Agora, a realidade havia chegado muito mais cedo do que planejado. Naquela noite, Isabela ligou para Brandon e pediu para ele ir até sua casa. Ela disse que tinha algo importante para conversar, mas não quis contar pelo telefone. Brandon percebeu a seriedade na voz dela e disse que estaria lá em 1 hora. Enquanto esperava, Isabela ensaiava diferentes formas de dar a notícia. Ela queria que fosse um momento especial, apesar das circunstâncias. Decidiu preparar o jantar favorito de Brandon, hambúrguer caseiro com batatas fritas, algo simples, mas que ele sempre elogiava quando ela fazia.
Quando Brandon chegou, encontrou a mesa posta de forma especial, com velas acesas e música suave tocando ao fundo. Isabela havia se arrumado caprichosamente, usando um vestido azul que Brandon sempre dizia que era sua cor favorita nela. "Uau, o que é toda essa produção?" perguntou Brandon, que beijou Isabela no rosto. "Estamos comemorando alguma coisa especial?" "Sente-se primeiro. Vamos jantar e depois eu te conto", disse Isabela, tentando controlar os nervos. Durante o jantar, Brandon notou que Isabela estava mais quieta que o normal e parecia nervosa. Ele tentou puxar conversa sobre os preparativos do casamento e sobre o trabalho, mas percebia que a mente dela estava em outro lugar. "Isabela, você está estranha hoje. O que está acontecendo?" perguntou Brandon, segurando a mão dela por cima da mesa. Isabela respirou fundo. Sabia que não podia adiar mais o momento. "Brandon, eu tenho algo muito importante para te contar. Algo que vai mudar nossas vidas para sempre." Brandon a olhou com curiosidade misturada com preocupação. "Você está me assustando. O que aconteceu?" Isabela levantou-se e foi até a estante da sala, onde havia escondido uma pequena caixa de presente. Voltou para a mesa e entregou para Brandon. "Abra", disse ela com um sorriso nervoso no rosto. Brandon a abriu lentamente. Dentro havia um pequeno sapato de bebê cor-de-rosa e um cartãozinho escrito "Papai". Ele ficou olhando para o conteúdo da caixa por vários segundos, processando a informação. "Isabela, isso significa que você Estou grávida, Brandon. Vamos ter um bebê", disse Isabela com lágrimas de emoção nos olhos. Por um momento, Brandon ficou em silêncio absoluto. Isabela podia ver várias emoções passando pelo rosto dele. Surpresa, alegria, medo, preocupação. Finalmente, um grande sorriso se formou nos lábios dele. "Eu vou ser pai!" exclamou Brandon, levantando-se e abraçando Isabela com força. "Não acredito que vamos ter um bebê!" Isabela sentiu um alívio imenso ao ver a reação positiva de Brandon. Ela havia temido que ele ficasse assustado ou quisesse adiar a paternidade. "Você está feliz de verdade?" perguntou Isabela, olhando nos olhos verdes dele. "Claro que eu estou feliz. Você está carregando nosso filho", disse Brandon, colocando as mãos na barriga ainda pequena de Isabela. "Não acredito que há um pequeno ser crescendo aí dentro." Eles passaram o resto da noite fazendo planos. Brandon falou sobre acelerar os preparativos do casamento para que se casassem antes do bebê nascer. Isabela compartilhou suas preocupações sobre a faculdade e suas ambições profissionais, mas Brandon a tranquilizou dizendo que encontrariam uma forma de conciliar tudo. "Vamos ser os melhores pais do mundo", disse Brandon beijando a testa de Isabela. "O nosso filho terá tudo o que precisar, e você poderá realizar todos os seus sonhos também." Nos dias seguintes, Brandon assumiu uma postura protetora em relação a Isabela. Ele insistia para que ela reduzisse a carga de trabalho e se cuidasse melhor. Também começou a pesquisar sobre gravidez e desenvolvimento de bebês, mostrando-se genuinamente interessado em ser um pai presente e participativo. A primeira consulta médica foi marcada para a semana seguinte. Brandon fez questão de acompanhar Isabela, cancelando compromissos na universidade para estar presente. No consultório da doutora Jennifer Martinez, uma obstetra experiente e reconhecida na cidade, eles receberam a confirmação oficial da gravidez e viram pela primeira vez a imagem do bebê no ultrassom. "Tá tudo perfeito", disse a doutora Martinez, apontando para a pequena forma na tela. "O bebê está se desenvolvendo normalmente. Pela minha estimativa, Isabela está com cerca de 6 semanas de gestação." Brandon segurou a mão de Isabela durante todo o exame, e ambos choraram de emoção ao escutar o coração do bebê batendo pela primeira vez. Naquele momento, a realidade da paternidade se tornou concreta para ambos. "Doutor, quando o bebê vai nascer?" perguntou Brandon, ainda olhando fascinado para a tela do ultrassom. "Se tudo correr bem, o bebê deve nascer em meados de dezembro", respondeu a médica. "Vocês terão um presente de Natal muito especial." Saindo do consultório, Brandon estava eufórico.
Ele queria contar a novidade para todo mundo, mas Isabela pediu para esperarem mais algumas semanas, até ter certeza de que a gravidez estava se desenvolvendo bem. Só mais algumas semanas, Brandon. Depois poderemos contar para nossas famílias e amigos, disse Isabela ainda um pouco cautelosa. Tudo bem, mas mal posso esperar para contar que você é pai, respondeu Brandon abraçando-a carinhosamente. Durante as semanas seguintes, Brandon se mostrou ainda mais atencioso e carinhoso. Ele chegava na casa de Isabela com vitaminas pré-natais, frutas frescas e livros sobre gravidez. Também começou a trabalhar mais horas em seu emprego de meio período, dizendo que queria economizar dinheiro para o bebê. Isabela, por sua vez, começou a sentir mais intensamente os sintomas da gravidez. Os enjoos se tornaram mais frequentes, especialmente pela manhã, e ela sentia-se mais cansada que o normal. Seu chefe na loja de roupas, Michael Johnson, um homem compreensivo que conhecia a família Thompson há anos, permitiu que ela fizesse pausas quando necessário. Isabela, se você precisar faltar alguns dias ou reduzir as horas, não tem problema, disse Michael, notando que ela estava mais pálida ultimamente. Sua saúde é mais importante que qualquer trabalho. Isabela agradeceu a compreensão, mas insistiu em continuar trabalhando. Ela sabia que precisaria do dinheiro mais do que nunca, especialmente com um bebê a caminho. Sua determinação e senso de responsabilidade permaneciam inabaláveis, mesmo diante dos novos desafios. Era o final de maio quando eles decidiram que era hora de contar para as famílias. Isabela estava com 10 semanas de gestação, e a doutora Martinez havia confirmado que tudo estava progredindo perfeitamente. Primeiro, eles contaram para os pais de Isabela, que já desconfiavam da gravidez devido aos sintomas que haviam observado. Sabíamos que vocês tinham algo importante para nos contar, disse Sarah, abraçando o casal. Estamos muito felizes por vocês. Robert, sempre prático, já começou a falar sobre as adaptações necessárias na casa e sobre seguros de saúde. Apesar de suas preocupações financeiras, ele estava genuinamente feliz com a perspectiva de ser avô. A reação da família Mitchell, no entanto, seria completamente diferente e marcaria o início de uma série de eventos que transformariam completamente a vida de Isabela. No sábado seguinte, Brandon havia marcado um jantar especial na mansão Mitchell para contar a novidade aos seus pais. Isabela estava particularmente nervosa, pois já havia experimentado a frieza da família dele durante o noivado. Agora, com uma gravidez precoce, temia que a reação fosse ainda pior. Isabela caprichou no visual, escolhendo um vestido elegante que havia comprado especialmente para a ocasião. Apesar de estar no início da gravidez, ela queria mostrar que continuava sendo a mesma mulher determinada e respeitável que sempre foi. Brandon a buscou em casa, dirigindo o BMW que raramente usava ultimamente, já que vinha preferindo economizar dinheiro. Você tá linda, disse Brandon, beijando sua mão quando ela entrou no carro. Meus pais vão ficar felizes com a notícia, afinal será o primeiro neto deles. Isabela sorriu nervosamente. Espero que você esteja certo. Eles já não gostam muito de mim. Isso vai mudar quando souberem que você está carregando o neto deles, respondeu Brandon, confiante. Um bebê sempre traz alegria para uma família. A mansão Mitchell estava impecavelmente decorada para o jantar. Patrícia havia contratado um chefe profissional para preparar um menu sofisticado e a mesa de jantar estava ornamentada com flores caras e louça de porcelana fina. Tudo aquilo intimidava Isabela, que vinha de uma família simples e acolhedora. Richard Mitchell recebeu o casal na porta, vestindo um terno caro e com sua postura sempre imponente. Brandon, Isabela, cumprimentou friamente, sem demonstrar qualquer calor humano. Pai, obrigado por organizar este jantar. Temos uma notícia muito especial para compartilhar com vocês, disse Brandon, animado. Patrícia apareceu logo em seguida, usando um vestido de grife e joias que custavam provavelmente mais do que Isabela ganhava em um ano. Sua olhar percorreu Isabela de cima a baixo, avaliando cada detalhe de sua aparência com desaprovação mal disfarçada. Que notícia seria essa? Perguntou Patrícia, com um tom que já demonstrava ceticismo.
Vamos jantar primeiro, depois contamos, disse Brandon, tentando manter o clima agradável. Durante o jantar, a conversa foi tensa e artificial. Richard falava sobre os negócios da família, mencionando constantemente a importância de manter a reputação dos Mitchell na cidade. Patrícia fazia comentários sutis sobre as diferenças sociais, sempre direcionados a Isabela. Espero que entenda, Isabela, que a nossa família tem uma posição muito importante na sociedade local, disse Patrícia, cortando delicadamente seu salmão grelhado. Tudo o que fazemos é observado e comentado pela comunidade. Isabela engoliu seco, entendendo perfeitamente a mensagem implícita. Claro, Mrs. Mitchell, eu sempre respeitei a reputação da família. Exatamente. Por isso é tão importante que as pessoas ao nosso redor sejam compatíveis com os nossos valores e posição social. Brandon percebia a tensão crescendo e decidiu que era hora de dar a notícia. Mãe, pai, Isabela e eu temos algo incrível para contar. Vocês vão ser avós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia deixou o garfo cair no prato com um ruído metálico e Richard parou de mastigar completamente. Isabela sentiu seu coração acelerar, percebendo que a reação não seria positiva. Como assim, avós? Perguntou Patrícia, com a voz controlada, mas claramente alterada. Isabela está grávida, mãe. Vamos ter um bebê, disse Brandon, ainda esperando uma reação de alegria que obviamente não viria. Richard limpou a boca com o guardanapo lentamente, seus olhos frios fixados em Isabela. Quantos meses? Perguntou. Estou com 10 semanas, respondeu Isabela com a voz quase sussurrando. 10 semanas? Repetiu Patrícia, calculando mentalmente. Isso significa que vocês, antes do casamento? A acusação estava implícita, mas o tom de julgamento era claro. Isabela sentiu seu rosto queimar de vergonha e raiva. Ela e Brandon se amavam e estavam noivados. A gravidez havia sido uma surpresa, mas não um errado. Mãe, isso não importa. O importante é que vamos formar uma família, disse Brandon, começando a perceber que seus pais não estavam reagindo como ele esperava. Richard se levantou da mesa abruptamente. Brandon, preciso falar com você em particular, agora. Pai, podemos conversar aqui. Isabela faz parte da família, protestou Brandon. Agora, Brandon, repetiu Richard, com uma autoridade que não admitia discussão. Brandon olhou para Isabela com desculpas e seguiu o pai para o escritório. Patrícia e Isabela ficaram sozinhas na sala de jantar, o silêncio sendo cortado apenas pelo som do relógio antigo na parede. Você planejou isso, não foi? Disse Patrícia, finalmente quebrando o silêncio, sua voz carregada de veneno. Como pode dizer isso? Respondeu Isabela, chocada com a acusação. Uma garota pobre engravida do filho de uma família rica. Que conveniente! Continuou Patrícia, seus olhos brilhando com malícia. Deve ter pensado que estava garantindo seu futuro financeiro. Isabela se levantou, tremendo de indignação. Eu amo seu filho, Mrs. Mitchell. Esta gravidez foi uma surpresa para nós dois, mas estamos felizes. Amor? Riu Patrícia friamente. Querida, você pode enganar meu filho ingênuo, mas não engana a mim. Sei exatamente que tipo de pessoa você é. Enquanto isso, no escritório, Richard confrontava Brandon com a dureza característica dos negócios. Você perdeu completamente o juízo, Brandon, disse Richard caminhando de um lado para o outro. Essa garota armou uma cilada para você. Pai, isso é ridículo. Isabela não é assim, defendeu Brandon. Wake up, Brandon. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Uma gravidez é a forma mais antiga de prender um homem rico, continuou Richard implacável. Eu amo Isabela e ela me ama. Vamos nos casar e criar nosso filho juntos, disse Brandon, tentando manter a firmeza. Richard parou de andar e encarou o filho diretamente. Se você se casar com essa garota e assumir essa criança, estará escolhendo uma vida de pobreza. Não verá um centavo da herança da família.
Você não pode estar falando sério, disse Brandon, chocado. Nunca falei tão sério na minha vida. A família Mitchell não pode se associar a esse tipo de escândalo. Nossa reputação vale milhões. Respondeu Richard, cruzando os braços. E se eu escolher minha família com Isabella? Perguntou Brandon, testando os limites do pai. Então você deixará de ser meu filho, disse Richard friamente. É simples assim. De volta à sala de jantar, Patrícia continuava atacando Isabella com comentários cada vez mais cruéis. Você realmente acredita que pode fazer parte desta família? Perguntou Patrícia, gesticulando para a mansão luxuosa ao redor. Olhe para este lugar, Isabella. Olhe para a nossa vida. Você acha que consegue acompanhar nosso nível? Eu não quero seu dinheiro, respondeu Isabella com lágrimas de raiva nos olhos. Só quero ser feliz com Brandon e nosso filho. Ah, que tocante, disse Patrícia sarcasticamente. Mas a realidade é cruel, querida. Brandon foi criado em um mundo de privilégios. Quanto tempo você acha que vai demorar para ele se cansar de uma vida limitada ao seu lado? Cada palavra de Patrícia era como uma punhalada no coração de Isabella. Ela começou a questionar se realmente conhecia Brandon tão bem quanto pensava, se o amor deles seria forte o suficiente para superar tamanha oposição familiar. Quando Brandon e Richard voltaram do escritório, Brandon estava visivelmente abalado. Seu rosto estava pálido e Isabella percebeu imediatamente que a conversa não havia sido positiva. Bem, disse Richard, dirigindo-se ao casal, conversamos sobre a situação e chegamos a algumas conclusões. Isabella segurou a mão de Brandon, procurando força no toque dele. Primeira, não haverá casamento enquanto essa situação não for resolvida. Que situação? Perguntou Isabella, confusa. Patrícia se adiantou. A gravidez, querida. Obviamente, vocês não podem se casar com essa responsabilidade prematura. Mas nós queremos nos casar e ter o bebê, disse Brandon com a voz menos firme do que antes. Segunda, continuou Richard, ignorando a interrupção. Brandon continuará morando aqui e se concentrará em terminar a universidade adequadamente. E eu? Perguntou Isabella, sentindo o chão desabar sobre seus pés. Você resolverá a sua situação da forma que achar melhor, disse Patrícia com desdém. Existem opções para moças na sua posição. Isabella entendeu imediatamente o que Patrícia estava sugerindo e se sentiu nauseada. Vocês estão sugerindo que eu... Estamos sugerindo que você pense no que é melhor para todos os envolvidos, disse Richard friamente. Brandon finalmente reagiu. Parem com isso, Isabella é minha noivada e o bebê é meu filho, não vou abandoná-los. Então você está escolhendo pobreza e obscuridade, ao invés de sua família e seu futuro. Jogou o ultimato final Richard. A tensão no ar era palpável. Isabella podia ver a luta interna acontecendo no rosto de Brandon. Por um lado, havia o amor que sentia por ela e pelo bebê. Por outro, toda uma vida de privilégios e a pressão familiar que conhecia desde criança. Eu preciso pensar, disse Brandon finalmente. Estas 4 palavras quebraram o coração de Isabella. O homem que havia prometido amá-la para sempre, que havia se ajoelhado para pedi-la em casamento, agora hesitava quando seus pais e o seu amor eram postos em lados opostos de uma balança. Vamos embora, Brandon, disse Isabella, levantando-se dignamente. Acho que ouvimos o suficiente por esta noite. A viagem de volta para casa foi feita em silêncio absoluto. Isabella olhava pela janela, processando tudo o que havia acontecido, enquanto Brandon dirigia com as mãos tensas no volante. O futuro que haviam planejado juntos, de repente parecia incerto e frágil. Quando chegaram à casa de Isabella, ela saiu do carro sem dizer uma palavra. Brandon a seguiu até a porta fronteira. Isabella, espera, podemos conversar sobre isso, disse Brandon, segurando seu braço suavemente. Isabella se virou para encará-lo e Brandon viu nos olhos dela uma tristeza profunda que nunca tinha visto antes. Conversar sobre o quê, Brandon?
Sobre como você precisa pensar se quer ficar comigo e com o nosso filho? Sobre como sua família me humilhou esta noite? Eles só estão chocados, vão se acostumar com a ideia, disse Brandon, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. E se eles não se acostumarem? E se você tiver que escolher entre eles e nós? Perguntou Isabela, tocando inconscientemente sua barriga. Brandon ficou em silêncio, e esse silêncio disse tudo o que Isabela precisava saber. As sementes da dúvida haviam sido plantadas e ela percebeu que a luta por seu futuro e de seu filho estava apenas começando. Naquela noite, Isabela deitou em sua cama chorando silenciosamente, sentindo pela primeira vez desde que descobrira a gravidez que talvez estivesse sozinha nessa jornada. O homem que a amava estava sendo testado e ela temia que não fosse forte o suficiente para passar no teste. Do outro lado da cidade, Brandon estava em seu quarto na mansão, olhando para o anel de noivado que havia dado a Isabela, questionando se o amor seria suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava. As 2 semanas seguintes ao jantar na mansão Mitchell foram as mais difíceis da vida de Isabela. Brandon havia se tornado distante e evasivo, sempre arrumando desculpas para não se encontrarem. Quando conversavam por telefone, ele parecia preocupado e distraído, muito diferente do homem apaixonado e protetor que havia sido até então. Isabela tentava se manter otimista, dizendo para si mesma que Brandon só precisava de tempo para processar a pressão da família. Ela continuou trabalhando na loja, mas os sintomas da gravidez estavam se intensificando. Além dos enjoos matinais, ela agora sentia tonturas frequentes e uma fadiga constante que tornava cada dia um desafio. Sarah Thompson observava a filha com crescente preocupação. Ela via Isabela tentando esconder sua angústia, mas uma mãe sempre percebe quando algo está errado. Durante o café da manhã de uma quinta-feira, quando Isabela mal conseguiu comer uma torrada, Sarah decidiu abordar o assunto. Isabela, você tem falado com Brandon ultimamente? Perguntou Sarah, sentando-se ao lado da filha na mesa da cozinha. Sim, mãe. Ele só está ocupado com a universidade e com as pressões da família, respondeu Isabela, mexendo distraidamente no cereal que não conseguia comer. Querida, você não pode passar por essa fase da gravidez sob tanto estresse. Não é bom nem para você nem para o bebê, disse Sarah, colocando a mão no ombro da filha. Isabela começou a chorar silenciosamente. Eu sei, mãe, mas não sei o que fazer. Sinto que estou perdendo Brandon e estou com medo. Robert, que estava lendo o jornal na mesa, abaixou as páginas e olhou para a filha com preocupação. Isabela, se esse rapaz não tem coragem de enfrentar a própria família por você e pelo bebê, talvez ele não seja o homem que pensávamos que ele era. Pai, não diga isso. Brandon me ama. Ele só está confuso, defendeu Isabela, embora sua própria voz não soasse convincente. O amor verdadeiro não hesita quando é testado, filha, disse Robert com a sabedoria de quem viveu muito. Um homem de verdade protege a sua família, não a abandona na primeira dificuldade. Naquela manhã, Isabela decidiu que precisava ter uma conversa séria com Brandon. Ela não podia continuar vivendo na incerteza, especialmente estando grávida. Ligou para ele várias vezes, mas ele não atendia. Finalmente, enviou uma mensagem de texto. Precisamos nos encontrar hoje, é importante. Brandon respondeu horas depois. Encontro você no parque às 18 horas. O parque onde costumavam caminhar juntos agora parecia diferente. As árvores estavam perdendo as folhas do outono e o clima estava mais frio. Isabela chegou primeiro e se sentou no banco onde Brandon havia pedido sua mão em casamento apenas alguns meses antes. A ironia da situação não passou despercebida. Quando Brandon chegou, Isabela imediatamente percebeu que algo havia mudado nele. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e evitava fazer contato visual direto. Seu comportamento estava completamente diferente do homem confiante que ela conhecera. Oi,
disse Brandon, sentando-se ao lado dela, mas mantendo uma distância que nunca havia existido entre eles antes. Isabela, precisamos conversar sobre nós, sobre o bebê, sobre nosso futuro, disse Isabela, indo direto ao ponto. Brandon ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as folhas caídas no chão. Isabela, As últimas semanas têm sido muito difíceis. Eu sei, para mim também têm sido difíceis, mas podemos superar isso juntos, disse Isabela, tentando tocar a mão dele, mas Brandon a retirou. Não é tão simples assim, disse Brandon, finalmente olhando para ela. Meus pais, eles não vão mudar de ideia. Se eu continuar com você, perderei tudo. Isabela sentiu o coração afundar. E isso significa o que para nós? Significa que talvez eles estejam certos. Talvez não estejamos prontos para isso, disse Brandon, evitando olhar nos olhos dela. Não prontos para quê? Para sermos pais? Para nos casarmos? Para enfrentar dificuldades juntos? Perguntou Isabela, sua voz começando a tremer. Brandon se levantou e começou a andar em círculos, passando as mãos pelo cabelo nervosamente. Isabela, você não entende o meu mundo. De repente, Isabela gritou. Responsabilidades? E quanto à minha responsabilidade com você, com o nosso filho? Eu, pessoalmente, não estaria preparado para ser pai. Brandon percebeu o estrago que havia feito, mas era tarde demais. A verdade havia saído, revelando o que realmente pensava. Isabela, eu não quis dizer... Não, Brandon, você disse exatamente o que pensa. Eu e o nosso bebê somos um fardo para você. Não é isso. É que tenho apenas 21 anos. Eu não estou preparado para ser pai, para ter responsabilidades tão grandes. E você acha que eu estou pronta? Você acha que eu queria estar grávida aos 19 anos, preocupada se o pai do meu filho vai me abandonar? Isabela, por favor, tente entender a minha posição. Sua posição? Sua posição é muito confortável, Brandon. Você pode simplesmente ir embora e continuar sua vida de privilégios enquanto eu fico aqui sozinha, grávida e abandonada. Não é assim que as coisas são, protestou Brandon fracamente. Não? Então me diga, Brandon, você vai ficar comigo? Vai assumir nosso filho? Vai se casar comigo independentemente do que sua família pensa? Perguntou Isabela, dando a ele uma última chance. Brandon ficou em silêncio por vários minutos. Isabela podia ver a luta acontecendo em seu rosto, mas também podia ver qual lado estava vencendo. Finalmente ele falou e suas palavras selaram o destino deles. Eu acho que seria melhor se cada um seguisse seu próprio caminho, disse Brandon sem conseguir olhar para ela. Isabela sentiu como se o mundo tivesse desabado ao seu redor. Você está me deixando! Eu acho que é o melhor para todos nós, disse Brandon, tentando soar racional. Você é jovem, inteligente, pode reconstruir sua vida. Com um filho para criar sozinha, disse Isabela, tocando a barriga inconscientemente. Isabela, eu vou ajudar financeiramente quando puder, ofereceu Brandon, mas suas palavras soavam vazias. Eu não quero seu dinheiro, disse Isabela com dignidade, mesmo em meio à dor. Quero o homem do meu filho. Quero o homem que disse que me amava. Eu te amo, disse Brandon, desesperado. Mas o amor não é suficiente para superar todas as diferenças entre nós. Não, Brandon, você não me ama. Porque quem ama não abandona, disse Isabela, tirando o anel de noivado do dedo e entregando para ele. Tome. Você vai precisar disso para encontrar alguém que seja adequada para sua família. Brandon pegou o anel com as mãos tremendo. Isabela, não precisa ser assim. Precisa sim, porque eu descobri hoje que tipo de homem você realmente é. E não é o tipo de homem que eu quero como pai do meu filho. Isabela começou a se afastar, mas parou e se virou uma última vez. Brandon, um dia você vai perceber que perdeu a melhor coisa que já teve na vida. E quando esse dia chegar, vai ser tarde demais. Ela se afastou, deixando Brandon sozinho no parque, segurando o anel de noivado e vendo a mulher que amava desaparecer de sua vida para sempre. A caminhada de volta para casa foi a mais longa da vida de Isabela. Cada passo era uma agonia. Cada respiração era um esforço.
Ela havia perdido não apenas o homem que amava, mas também todos os planos e sonhos que haviam construído juntos. Agora, era uma jovem de 19 anos, grávida e completamente sozinha. Quando chegou em casa, seus pais imediatamente perceberam o que havia acontecido. Isabela nem precisou dizer nada. Seu rosto devastado contava toda a história. "Ele te abandonou", disse Robert, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Isabela apenas assentiu, incapaz de falar. Sarah abraçou a filha com força. "Você não está sozinha, querida. Nós estamos aqui e sempre estaremos." "Mas e agora? Como vou criar um filho sozinha? Como vou sustentar uma criança? Meus sonhos de faculdade, de ter uma carreira?" "Uma coisa de cada vez", disse Robert com a sua voz firme e mais carinhosa. "Primeiro vamos cuidar de você e do bebê. O resto vamos resolver juntos." Naquela noite, Isabela deitou em sua cama, colocando as mãos na barriga onde seu filho crescia. "É só eu e você agora, meu amor, mas eu prometo que vou dar a você a melhor vida que puder. Vou provar para o mundo, e especialmente para o seu pai, que nós não precisamos dele para sermos felizes." Era nesse momento de dor mais profunda que nascia a determinação que transformaria Isabella Thompson na mulher mais poderosa da cidade. O abandono de Brandon havia quebrado seu coração, mas também havia forjado uma força interior que ela nem sabia que possuía. Enquanto isso, Brandon voltava para a mansão Mitchell, onde foi recebido com aprovação pelos pais. Richard bateu no ombro do filho com satisfação. "Você fez a escolha certa, Brandon. Agora pode se concentrar no seu futuro sem distrações", disse Richard. Mas Brandon não sentia que havia feito a escolha certa. Sentia como se tivesse perdido uma parte de si mesmo no parque, uma parte que nunca conseguiria recuperar. A partir daquele dia, as vidas de Isabela e Brandon tomariam rumos completamente opostos. Ele continuaria vivendo em sua bolha de privilégios, mas perdendo gradualmente sua alma. Ela, enfrentando a adversidade de frente, descobriria uma força interior e uma determinação que a levariam a alturas que nem tinha imaginado. O jogo havia mudado completamente, e Isabella Thompson estava prestes a mostrar ao mundo do que era capaz. Os primeiros 3 meses após o abandono de Brandon foram os mais desafiadores da vida de Isabella. Ela precisou aprender a lidar não apenas com os sintomas intensos da gravidez, mas também com a dor emocional do abandono e a pressão financeira que agora pesava inteiramente em seus ombros. Cada manhã era uma batalha para encontrar motivação para levantar da cama e enfrentar mais um dia. Isabella havia tomado uma decisão corajosa. Não dependeria da ajuda de ninguém para criar seu filho. Embora seus pais tivessem oferecido todo o apoio possível, ela sabia que Robert e Sarah já faziam sacrifícios para manter a casa e que não poderia sobrecarregá-los ainda mais. A gravidez havia despertado nela um instinto protetor e uma determinação férrea que ela nem sabia que possuía. Durante as primeiras semanas após o rompimento, Isabella mergulhou em uma profunda pesquisa sobre oportunidades de trabalho e estudo. Ela passava horas na biblioteca pública municipal, usando os computadores gratuitos para estudar sobre empreendedorismo, administração de pequenos negócios e histórias de pessoas que haviam superado adversidades similares. A biblioteca havia recebido uma doação de livros de negócios de uma empresária local falecida, Margaret Richardson, que havia construído um império imobiliário a partir do nada, na década de 1980. Isabella devorou cada página da autobiografia de Margaret, construindo sonhos, da pobreza ao sucesso. A história da mulher que havia começado vendendo produtos caseiros de porta em porta e terminou sendo uma das pessoas mais ricas da região, inspirou Isabella profundamente. "Se ela conseguiu, eu também posso conseguir", Isabella murmurava para si mesma enquanto lia sobre as estratégias e filosofias de Margaret Richardson. Foi então que Isabella teve sua primeira grande ideia. Durante suas idas constantes ao médico para o pré-natal, ela havia observado que muitas mulheres grávidas na sala de espera reclamavam da dificuldade de encontrar roupas confortáveis e elegantes para a gestação que não custassem uma fortuna. A maioria das lojas especializadas em roupas para gestantes vendia peças caríssimas que estavam fora do alcance de mulheres trabalhadoras como ela. Isabella percebeu que havia uma lacuna no mercado.
roupas para gestantes bonitas, confortáveis e acessíveis. Com suas habilidades em costura, que havia aprendido com sua avó Dorothy Thompson, e seu olho para moda desenvolvido durante o trabalho na loja de roupas, ela tinha as ferramentas necessárias para preencher essa lacuna. O plano começou a tomar forma em sua mente. Ela utilizaria suas economias para comprar tecidos e materiais, criaria uma linha de roupas para gestantes e venderia inicialmente online e através de indicações. O nome veio naturalmente, Bela Materna, uma combinação do seu nome com a palavra materna, representando a beleza da maternidade. Isabela conversou com seus pais sobre a ideia durante um jantar em família. Robert, sempre cauteloso com questões financeiras, expressou suas preocupações. Isabela, sei que você quer ser independente, mas começar um negócio durante a gravidez é muito arriscado, disse Robert, cortando cuidadosamente seu bife. E se algo der errado, como você vai se sustentar? Pai, eu entendo suas preocupações, mas não posso viver com medo, respondeu Isabela com uma determinação na voz que seus pais nunca haviam ouvido antes. Tenho uma oportunidade de criar algo meu, algo que pode garantir o futuro do meu filho. Sarah, que havia observado a transformação da filha nas últimas semanas, apoiou a ideia. Robert, nossa filha tem talento e determinação. Talvez devêssemos apoiá-la em vez de desencorajá-la. Não estou desencorajando, apenas sendo realista, disse Robert, mas Isabela podia ver em seus olhos que ele estava orgulhoso da coragem da filha. Com o apoio relutante do pai e o entusiasmo da mãe, Isabela começou a trabalhar no seu projeto. Ela usou o quarto que seria do bebê como seu ateliê temporário, transformando o espaço em uma pequena fábrica de roupas. Comprou uma máquina de costura semi-profissional usada e começou a criar seus primeiros protótipos. O processo não foi fácil. Isabela enfrentava enjoos constantes, especialmente ao trabalhar com certos tecidos cujo cheiro a incomodava. Suas mãos inchavam frequentemente, tornando a costura mais difícil, e ela precisava fazer pausas constantes para descansar. Mas cada dificuldade apenas fortalecia sua determinação. Durante esse período, Isabela também teve que lidar com os comentários maldosos da comunidade. Portland era uma cidade pequena, e a notícia de sua gravidez e abandono se espalhou rapidamente. Algumas pessoas a olhavam com pena, outras com julgamento. Ela ouvia sussurros quando passava pela rua. Coitada da Isabela Thompson, abandonada grávida por aquele rapaz rico. Ou, bem que a família Mitchell avisou que ela não prestava. Mas Isabela aprendeu a transformar cada comentário cruel em combustível para sua motivação. Eles vão ver do que eu sou capaz, pensava toda vez que escutava uma fofoca sobre a sua situação. Sua primeira grande quebra de preconceito veio através de Carol Stevens, uma enfermeira do hospital onde Isabela fazia seu pré-natal. Carol estava grávida de seu segundo filho e havia comentado durante uma consulta como era difícil encontrar roupas profissionais adequadas para gestantes que coubessem no orçamento de uma enfermeira. Eu costumo fazer algumas peças sob medida, disse Isabela, hesitantemente. Se você quiser, posso criar algo especial para você. Carol, uma mulher prática e direta, aceitou imediatamente. Se o preço for justo e a qualidade for boa, eu compro hoje mesmo. Isabela criou para Carol um conjunto de uniformes de enfermagem adaptáveis para gestantes, confortáveis, elegantes e funcionais. Quando Carol os experimentou, ficou impressionada com a qualidade e o caimento. O preço que Isabela cobrou era 60% menor do que o de lojas especializadas, mas ainda oferecia uma margem de lucro respeitável. Isabela, você tem um talento incrível, disse Carol, admirando-se no espelho do consultório médico. Essas roupas são melhores do que qualquer coisa que eu já comprei em lojas caras. Carol se tornou a primeira cliente oficial da Bela Materna e, mais importante, sua embaixadora. Ela recomendou Isabela para outras enfermeiras, médicas e funcionárias do hospital. Em poucas semanas, Isabela tinha uma lista de encomendas que mal conseguia atender trabalhando sozinha. O sucesso inicial trouxe novos desafios. Isabela precisava de mais espaço, mais equipamentos e, eventualmente, ajuda adicional. Foi então que ela tomou uma decisão ousada. Usaria o restante das suas economias para alugar um pequeno espaço comercial no centro da cidade.
O local que encontrou era perfeito para os seus propósitos. Um antigo ateliê de costura que havia fechado recentemente. Estava em péssimo estado, com paredes descascadas e piso desgastado, mas tinha boa iluminação natural e espaço suficiente para expandir sua operação. O aluguel era acessível, porque ninguém mais queria o espaço. Esse lugar tem potencial, disse Isabela para si mesma enquanto caminhava pelo espaço vazio, visualizando como poderia transformá-lo. Com a ajuda de seu pai e de alguns amigos da família, Isabela passou 2 semanas reformando o espaço. Ela mesma pintou as paredes, organizou o layout e criou um ambiente acolhedor e profissional. Robert, inicialmente cético com o projeto, ficou impressionado com a visão e determinação da filha. "Você realmente sabe o que está fazendo", admitiu Robert, ajudando Isabela a instalar uma prateleira para tecidos. A inauguração oficial da Bela Materna aconteceu quando Isabela estava com 6 meses de gravidez. Ela organizou um pequeno evento de lançamento, convidando suas clientes atuais e potenciais interessadas. O evento foi um sucesso maior do que ela havia esperado. 25 mulheres compareceram, incluindo algumas esposas de empresários locais que haviam ouvido sobre a qualidade do trabalho de Isabela. Durante o evento, ela recebeu encomendas suficientes para os próximos 2 meses, incluindo um pedido especial de Maria Rodrigues, esposa do prefeito da cidade, para criar vestidos elegantes para eventos sociais durante sua gravidez. "Isabela, você está criando algo especial aqui", disse Maria Rodrigues, examinando cuidadosamente as peças expostas. "Estas roupas combinam estilo, conforto e acessibilidade de uma forma que eu nunca vi antes." O reconhecimento de Maria Rodrigues foi crucial para a reputação da Bela Materna. Como primeira-dama da cidade, suas escolhas de moda eram observadas e comentadas pela sociedade local. Quando ela começou a usar as criações de Isabela em eventos públicos, outras mulheres da elite social quiseram saber onde ela havia comprado aquelas peças elegantes. Isabela estava experimentando seu primeiro gosto real de sucesso. Seus dias eram preenchidos com trabalho criativo e produtivo, suas noites com planejamento e expansão do negócio. A dor do abandono de Brandon ainda existia, mas estava sendo gradualmente substituída por um senso de propósito e realização pessoal. Durante esse período de crescimento, Isabela também começou a documentar sua jornada. Ela mantinha um diário detalhado de suas experiências, desafios e sucessos, pensando que talvez um dia pudesse inspirar outras mulheres em situações similares. Ela também começou a economizar cada centavo possível, reinvestindo a maior parte dos lucros no negócio, mas sempre guardando uma pequena quantia para o futuro de seu filho. "Meu amor", dizia Isabela conversando com o bebê em sua barriga enquanto trabalhava até tarde, "um dia você vai se orgulhar da mamãe. Estamos construindo nosso futuro juntos e ele vai ser brilhante." O 6º mês de gravidez trouxe novas descobertas. Durante uma consulta de ultrassom, a doutora Martinez revelou que Isabela estava esperando uma menina. "Uma menina!" exclamou Isabela com lágrimas de alegria nos olhos. "Vou ter uma filha!" E imediatamente, ela soube qual seria o nome. Emma Thompson, em homenagem à sua bisavó materna, uma mulher forte que havia criado 5 filhos sozinha durante a Grande Depressão. A notícia de que seria mãe de uma menina deu a Isabela uma motivação ainda maior. Ela queria que Emma crescesse vendo que as mulheres podem ser independentes, fortes e bem-sucedidas. Queria ser um exemplo para sua filha de que não é preciso depender de ninguém para realizar sonhos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Brandon estava experimentando uma realidade completamente diferente. Desde que havia abandonado Isabela, ele mergulhara mais fundo no mundo de privilégios da família dele, mas sem encontrar a felicidade que esperava. Ele havia começado a beber mais, seus estudos universitários estavam sofrendo, e ele sentia um vazio constante que não conseguia preencher. Às vezes, Brandon passava de carro pela região onde ficava o ateliê de Isabela, sem saber que ela havia aberto um negócio tão próximo. Ele pensava nela frequentemente, especialmente durante as noites solitárias, questionando se havia tomado a decisão certa. Mas Isabela não tinha tempo para olhar para trás.
Ela estava focada em construir o futuro para ela e Emma, um futuro que prometia ser muito mais brilhante do que qualquer coisa que Brandon poderia ter oferecido. O império de Isabella Thompson estava nascendo e nada nem ninguém poderia pará-la agora. Dezembro chegou mais cedo do que Isabella esperava, trazendo consigo não apenas o frio típico do inverno de Oregon, mas também as primeiras contrações que anunciariam a chegada de Emma. Era uma segunda-feira gelada quando Isabella acordou às 4 da manhã com uma dor intensa na região lombar, diferente de qualquer desconforto que havia sentido durante toda a gravidez. "Mãe!" gritou Isabella do seu quarto, reconhecendo instintivamente que o momento havia chegado. Sarah correu para o quarto da filha e encontrou Isabella segurando a barriga, respirando profundamente para controlar a dor. Com sua experiência maternal, imediatamente percebeu que não havia tempo a perder. "Robert, precisa levar Isabella para o hospital agora!" gritou Sarah, enquanto ajudava a filha a se vestir e pegava a bolsa que estava pronta há semanas. A viagem para o hospital foi uma mistura de nervosismo e expectativa. Isabella sentia-se dividida entre a ansiedade natural de qualquer mãe de primeira viagem e uma força interior que havia crescido enormemente nos últimos meses. Ela não estava mais a jovem insegura que havia sido abandonada. Era uma mulher determinada que estava prestes a conhecer sua maior motivação. "Vai dar tudo certo, querida", disse Robert olhando pelo retrovisor enquanto dirigia o mais rápido que podia com segurança. "Você é a mulher mais forte que eu conheço." No hospital, Isabella foi recebida pela equipe da doutora Martinez, que havia acompanhado toda a sua gravidez. A médica ficou impressionada com a calma e determinação que Isabella demonstrava durante o trabalho de parto. "Isabella, você está indo muito bem. Em algumas horas você será mãe", disse a doutora Martinez, verificando a dilatação. "Está preparada para conhecer sua filha?" "Mais do que preparada", respondeu Isabella entre uma contração e outra. "Estou esperando por esse momento há meses." O trabalho de parto durou 8 horas. Durante todo esse tempo, Isabella manteve-se focada não apenas na dor física, mas nos sonhos e planos que havia feito para ela e sua filha. Ela pensava no ateliê que havia construído, nos clientes que confiavam no seu trabalho e no futuro brilhante que estava determinada a criar. Às 14h37 de uma segunda-feira de dezembro, Isabella Thompson nasceu. Ela pesava 3,5 kg e media 48 centímetros, com uma cabeleira escura e os mesmos olhos castanhos expressivos da mãe. Quando a enfermeira colocou Emma nos braços de Isabella pela primeira vez, algo mágico aconteceu. "Olá, minha princesa", sussurrou Isabella, olhando nos olhos de sua filha. "Eu sou sua mamãe e vou fazer de tudo para que você tenha a melhor vida possível." Emma parou de chorar no momento em que escutou a voz da mãe, como se reconhecesse aquela voz que havia escutado durante 9 meses. Robert e Sarah, que observavam a cena, ficaram emocionados vendo o vínculo instantâneo entre mãe e filha. "Ela é perfeita", disse Sarah com lágrimas nos olhos, "igualzinha a você quando nasceu." Durante os 3 dias de internação, Isabella recebeu visitas de várias de suas clientes, que trouxeram presentes e flores para parabenizá-la. Maria Rodrigues apareceu com um buquê luxuoso e uma proposta inesperada. "Isabella, tenho uma proposta para você", disse Maria, sentando-se ao lado da cama. "Minha irmã, Claire, vive em Seattle e tem uma loja de roupas femininas muito bem-sucedida. Ela ficou interessada em conhecer seu trabalho." Isabella ajustou Emma em seus braços, prestando atenção completa na conversa. "Que tipo de interesse?" "Ela gostaria de vender suas peças na loja dela. Seattle tem um mercado muito maior para roupas de maternidade premium", explicou Maria. "Seria uma oportunidade de expandir nacionalmente." A proposta era tentadora, mas Isabella sabia que precisaria de tempo para considerá-la adequadamente. "Maria, agradeço imensamente a confiança. Posso pensar sobre isso quando voltar para casa?" "Claro, querida, mas não demore muito. Oportunidades como essa não aparecem todo dia", disse Maria, beijando a testa de Emma antes de se despedir. De volta em casa,
Isabela enfrentou o desafio de ser mãe solo enquanto mantinha seu negócio funcionando. As primeiras semanas foram as mais difíceis de sua vida. Emma acordava de 2 em 2 horas para mamar, deixando Isabela exausta durante o dia. Mesmo assim, ela se recusava a fechar o ateliê ou cancelar encomendas. Sarah se tornou sua parceira não oficial, ajudando com Emma durante as horas em que Isabela precisava trabalhar. "Você não pode fazer tudo sozinha, Isabela", dizia Sarah, ninando a neta enquanto Isabela costurava na mesa da cozinha. "Eu sei, mãe, mas não posso parar agora. Tenho responsabilidades e Emma precisa de estabilidade financeira", respondia Isabela, concentrada em terminar um vestido para uma cliente importante. Foi durante essa fase desafiadora que Isabela teve sua segunda grande inovação. Observando as dificuldades que enfrentava para conciliar maternidade e trabalho, ela percebeu que muitas outras mães trabalhadoras passavam pelos mesmos problemas. Isso a inspirou a criar uma linha de roupas profissionais para mães que retornavam ao trabalho após a licença maternidade. A nova linha, que ela nomeou Professional Mom, consistia em peças elegantes e práticas que facilitavam a amamentação discreta em ambiente de trabalho, além de serem confortáveis para mulheres que ainda estavam se recuperando do parto. A linha incluía blazers com aberturas estratégicas, vestidos com painéis removíveis e saias com cintura ajustável. "Esta linha vai revolucionar a forma como as mães trabalhadoras se vestem", disse Isabela para Emma, que dormia pacificamente no carrinho ao lado da máquina de costura. A Professional Mom foi lançada 3 meses depois do nascimento de Emma e se tornou um sucesso instantâneo. A demanda foi tão grande que Isabela teve que contratar sua primeira funcionária, Jennifer Walsh, uma costureira experiente que havia perdido o emprego quando a fábrica têxtil local fechou. "Isabela, você me salvou", disse Jennifer no seu primeiro dia de trabalho. "Estava desesperada procurando emprego e você me deu uma oportunidade quando ninguém mais dava." "Jennifer, nós vamos nos salvar juntas. Tenho muitos planos para este negócio e vou precisar de pessoas talentosas como você." Com a Jennifer cuidando da produção, Isabela pôde focar mais no desenvolvimento de novos produtos e na expansão dos negócios. Foi então que ela decidiu aceitar a proposta de Maria Rodrigues e entrar no mercado de Seattle. A parceria com Claire Rodrigues, irmã de Maria, foi o primeiro grande salto da Bela Materna. Claire tinha uma loja premium chamada Elegant Expectations, no centro de Seattle, frequentada por executivas grávidas e esposas de empresários bem-sucedidos. O perfil da clientela era exatamente o que Isabela precisava para elevar sua marca. "Isabela, suas peças são excepcionais", disse Claire durante uma videoconferência. "A qualidade é superior a marcas nacionais, mas o preço é muito mais acessível. Como você consegue isso?" "Eficiência na produção, relacionamento direto com fornecedores e margem de lucro justa", explicou Isabela, demonstrando o conhecimento empresarial que havia desenvolvido autodidata. "Acredito que moda de qualidade deve ser acessível." O acordo foi fechado com Claire comprando 200 peças iniciais, representando o maior pedido que a Bela Materna havia recebido até então. Para atender a demanda, Isabela teve que contratar mais 2 costureiras e alugar um espaço adicional. O sucesso em Seattle abriu outras portas. Em 6 meses, Isabela estava fornecendo para 5 lojas em diferentes cidades do estado de Washington e 2 em Oregon. Sua marca estava ganhando reconhecimento regional e ela começou a receber convites para participar de feiras de moda especializadas. Durante todo esse crescimento, Emma estava sempre presente. Isabela havia criado um berçário no ateliê onde Emma podia ficar durante o horário de trabalho. As funcionárias se revezavam para cuidar dela e Emma crescia cercada pelo som das máquinas de costura e conversas sobre negócios. Ela vai crescer entendendo que as mulheres podem ser empreendedoras bem-sucedidas,
comentou Jennifer, segurando Emma enquanto Isabela atendia a uma ligação importante de um potencial parceiro de Los Angeles. O primeiro aniversário de Emma foi celebrado no ateliê, com uma festa que reuniu funcionárias, clientes e fornecedores. Isabela olhava para tudo que havia construído em apenas um ano e sentia um orgulho imenso. Ela havia transformado uma ideia nascida da necessidade em um negócio próspero que empregava 8 pessoas e atendia centenas de clientes. Durante a festa, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Era de David Chen, editor da revista Northwest Business Women, solicitando uma entrevista sobre sua história de sucesso. Miss Thompson, sua história está correndo a região. Uma mãe solo de 20 anos que criou um negócio próspero em menos de 2 anos é exatamente o tipo de história inspiradora que nossos leitores adoram, disse David. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. Isabela sabia que essa seria uma oportunidade única de elevar ainda mais o perfil da Bela Materna e possivelmente atrair investidores ou parceiros nacionais. Na noite anterior à entrevista, Isabela deitou Emma em seu berço e ficou observando sua filha dormir. Minha princesa, amanhã mamãe vai contar nossa história para o mundo inteiro. Quero que você cresça sabendo que pode conquistar qualquer coisa que desejar. Emma sorriu dormindo, como se entendesse as palavras da mãe. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Brandon passava por um período muito diferente. Seus estudos universitários estavam atrasados, ele havia desenvolvido problemas com álcool e seus pais começavam a questionar se haviam tomado a decisão certa ao forçá-lo a abandonar Isabela. A família Mitchell não sabia que Isabela havia se tornado uma empresária de sucesso, mas rumores sobre uma jovem empreendedora local começavam a circular nos círculos sociais da cidade. Richard Mitchell havia escutado conversas sobre uma tal Thompson que estava ganhando muito dinheiro com roupas femininas, mas não fazia ideia de que se tratava da jovem que haviam expulsado da vida de seu filho. A ironia era que Isabela estava construindo exatamente o tipo de sucesso que os Mitchell respeitavam, mas através de seu próprio mérito e determinação, sem precisar da aprovação ou do dinheiro de ninguém. O império de Isabela Thompson estava crescendo rapidamente, e ela mal havia começado a mostrar seu verdadeiro potencial. A entrevista com David Chen, da revista Northwest Business Women, aconteceu em uma manhã ensolarada de março, quando Emma completava seus 15 meses de vida. Isabela havia preparado cuidadosamente sua apresentação, escolhendo usar uma de suas próprias criações, um blazer elegante da linha Professional Man, que exemplificava perfeitamente sua filosofia de moda funcional e sofisticada. David chegou ao ateliê acompanhado de uma fotógrafa profissional, Lisa Parker, conhecida por seus retratos de executivos bem-sucedidos da região noroeste. Quando eles entraram no espaço impecavelmente organizado da Bela Materna, ficaram visivelmente impressionados com a operação que Isabela havia construído. Uau! Isso é muito mais sofisticado do que eu esperava, comentou David, observando as funcionárias trabalhando com precisão em suas estações, as prateleiras organizadas com tecidos de alta qualidade e o showroom elegante onde as peças eram exibidas. Obrigada, respondeu Isabela carregando Emma no colo. Acredito que um ambiente profissional reflete a qualidade do produto que criamos. A entrevista durou 3 horas e cobriu todos os aspectos da jornada de Isabela, desde o abandono durante a gravidez até a construção de um negócio que agora faturava mais de $500 mil anuais. David ficou particularmente impressionado com a forma madura e estratégica como Isabela falava sobre negócios. Isabela, você tem apenas 21 anos, mas fala como uma executiva com décadas de experiência. Como desenvolveu tanto conhecimento empresarial? Perguntou David, fazendo anotações detalhadas. Necessidade, David. Quando você não tem opção além do sucesso, aprende rápido, respondeu Isabela ajustando Emma em seu colo. Li centenas de livros sobre negócios, assisti cursos online gratuitos e principalmente aprendi na prática. Cada erro foi uma lição valiosa. Durante a sessão de fotos, Lisa capturou momentos poderosos de Isabela trabalhando, interagindo com suas funcionárias e cuidando de Emma.
Uma foto em particular, Isabela desenhando novos modelos enquanto Emma brincava a seus pés, se tornaria icônica. Essa imagem representa perfeitamente a nova geração de empreendedoras, mães que não escolhem entre carreira e família, mas encontram formas de ter ambas, comentou Lisa revisando as fotos em sua câmera. A revista foi publicada 2 meses depois, com Isabela na capa, sob o título O Fenômeno Thompson, como uma mãe solo criou um império da moda. A matéria de 6 páginas detalhava sua história, filosofia empresarial e planos futuros, acompanhada das fotografias impressionantes de Lisa. O impacto foi imediato e surpreendente. No primeiro dia após a publicação, Isabela recebeu mais de 200 ligações de potenciais clientes, investidores e parceiros de negócios. O seu site, que até então processava cerca de 20 pedidos por semana, recebeu mais de 2.000 visitantes em um único dia. "Isabela, o telefone não para de tocar!" exclamou Jennifer, tentando anotar todos os recados enquanto outras funcionárias atendiam ligações. "Tem gente ligando de Nova York, Los Angeles, até de outros países." Entre as ligações mais importantes estava a de Marcus Sullivan, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da American Fashion Group, uma das maiores distribuidoras de moda feminina dos Estados Unidos. Marcus gostaria de marcar uma reunião para discutir uma possível parceria nacional. "Miss Thompson, raramente vemos uma marca com tanto potencial emergir tão rapidamente", disse Marcus durante a ligação. "Gostaríamos de propor uma distribuição nacional para a Bela Materna." A proposta era tentadora. A American Fashion Group oferecia distribuição em mais de 800 lojas em todo o país, marketing nacional e investimento de $2 milhões para a expansão da produção. Em troca, queriam 60% da empresa. Isabela pediu 1 semana para analisar a proposta. Naquela noite, depois de colocar Emma em seu berço, ela se sentou com os seus pais para discutir a oportunidade. "Isso mudaria nossa vida completamente", disse Sarah, impressionada com os números envolvidos. "Mas você perderia o controle da empresa que construiu", ponderou Robert, sempre cauteloso. 60% significa que eles tomariam as decisões importantes. Isabela havia crescido muito desde os dias em que precisava da aprovação dos pais para tomar decisões. "Pai, entendo a preocupação, mas também vejo uma oportunidade de impactar milhões de mulheres. Não é apenas sobre dinheiro." Durante aquela semana, Isabela fez algo que demonstrava a sua maturidade empresarial. Contratou um advogado especializado em fusões e aquisições para analisar o contrato. James Morrison era conhecido por proteger os interesses de pequenos empreendedores em negociações com grandes corporações. "Isabela, esta proposta tem pontos positivos e negativos", explicou James durante sua análise. "O lado positivo é o alcance nacional e os recursos. O negativo é que você perderia autonomia para inovar e poderia ser substituída se eles não gostassem de suas decisões." "Existe uma alternativa?" perguntou Isabela. "Sim, podemos contrapropor um acordo de distribuição exclusiva sem venda de participação societária. Você mantém 100% da empresa, mas dá a eles direitos exclusivos de distribuição em troca de garantias mínimas de vendas." Isabela decidiu pela contraproposta. A reunião com Marcus Sullivan aconteceu no escritório da American Fashion Group, em Seattle. Isabela chegou vestindo um dos seus conjuntos mais elegantes, carregando uma apresentação profissional que havia preparado durante noites inteiras. "Mr. Sullivan, agradeço o interesse na Bela Materna, mas tenho uma proposta alternativa", disse Isabela, demonstrando uma confiança que impressionou toda a sala de reuniões. A negociação durou 4 horas. Isabela defendeu sua posição com dados de mercado, projeções de crescimento e uma visão clara de futuro para sua marca. No final, conseguiu um acordo que mantinha sua propriedade total da empresa, em troca de exclusividade de distribuição por 5 anos e investimento de $800 mil em marketing. "Miss Thompson, devo admitir que raramente encontro empreendedores tão jovens com tanta habilidade negocial", disse Marcus ao final da reunião. "Tenho certeza de que esta parceria será muito bem-sucedida." O acordo foi assinado 3 semanas depois, e a Bela Materna se preparou para o seu maior salto.
Isabela teve que expandir significativamente sua operação, contratando 15 novas funcionárias e alugando um galpão industrial nos arredores de Portland. Ela promoveu Jennifer Walsh para gerente de produção e contratou Amanda Foster, uma ex-executiva da Nike, como diretora de operações. Isabela, você está construindo algo impressionante aqui, disse Amanda em seu primeiro dia. Tenho trabalhado com marcas grandes há 15 anos e raramente vi uma operação tão bem estruturada. Quando Isabela celebrava seus sucessos empresariais, sua vida pessoal também estava florescendo de maneiras inesperadas. Emma estava crescendo como uma criança brilhante e carinhosa, falando suas primeiras palavras no ateliê, mamãe e, curiosamente, costura, e encantando a todos com sua personalidade doce. Durante uma feira de moda em São Francisco, onde Isabela apresentava sua nova coleção de verão, ela conheceu o Dr. Michael Harrison, um pediatra que estava no evento acompanhando sua irmã, proprietária de uma boutique local. Michael ficou imediatamente interessado em Isabela, não apenas por sua beleza, mas por sua inteligência e determinação. Você é realmente impressionante, disse Michael durante um coffee break no evento. Construir tudo isso sendo tão jovem e criando uma filha sozinha é inspirador. Obrigada, respondeu Isabela, surpresa pelo interesse genuíno dele. Não costumo pensar em mim mesma como inspiradora, apenas como alguém fazendo o que é preciso ser feito. Michael era tudo o que Brandon não havia sido. Maduro, estável, genuinamente interessado em sua independência e sucesso. Quando soube que Isabela era mãe solteira, sua reação foi de admiração e não de julgamento. Os dois começaram a se corresponder por e-mail e telefone. Michael fazia questão de perguntar sobre Emma em todas as conversas, demonstrando interesse genuíno em conhecer não apenas Isabela, mas também sua filha. Enquanto a vida de Isabela florescia em todas as dimensões, a vida de Brandon continuava se deteriorando. Ele havia finalmente se formado na universidade, mas com notas baixas e sem perspectivas claras de carreira. Seus problemas com álcool haviam se intensificado e ele passava a maior parte do tempo em bares, gastando a mesma conta sem controle. Richard e Patricia Mitchell começavam a perceber que talvez tivessem forçado o filho a fazer a escolha errada. Brandon estava deprimido, sem direção e claramente arrependido de suas decisões passadas. Filho, você precisa se recompor, disse Richard durante um jantar familiar tenso. Não pode passar o resto da vida se lamentando por decisões que não pode mais mudar. E se eu tivesse feito a escolha certa desde o início? Respondeu Brandon, já visivelmente alterado pelo álcool. E se Isabela era realmente a melhor coisa que já me aconteceu? Brandon, pare com isso! Interrompeu Patricia, mas sua voz não tinha a mesma convicção de antes. Você fez o que era melhor para o seu futuro. Que futuro, mãe? Olhem para mim, estou destruído, disse Brandon, levantando-se da mesa cambaleante. Foi nesse momento que Richard Mitchell tomou conhecimento de algo que mudaria completamente sua perspectiva. Durante um evento social no clube da cidade, ele escutou uma conversa entre empresários locais sobre a jovem Thompson que estava revolucionando a indústria da moda. Aquela garota é um fenômeno, dizia William Baker, dono de uma cadeia de lojas locais. Em menos de 3 anos, criou uma empresa que vale milhões. Está sendo cortejada por investidores de Nova York. Richard aproximou-se discretamente da conversa. Desculpem a intromissão, mas vocês estão falando de qual Thompson? Isabella Thompson, a dona da Bela Materna. Você não conhece a história? Mãe solteira que criou um império da moda praticamente do zero. É a empresária mais promissora da região. Richard sentiu o sangue gelar. Isabella Thompson. A mesma jovem que eles haviam forçado Brandon a abandonar. A mesma garota que Patricia havia humilhado e considerado inadequada para a família. E agora ela era uma das empresárias mais bem-sucedidas da região. Naquela noite, Richard voltou para casa em silêncio, processando a magnitude do erro que haviam cometido. Eles haviam destruído a chance de felicidade do próprio filho por preconceito e arrogância, e agora a Isabela estava provando que valia muito mais do que qualquer um deles havia imaginado. A ironia era amarga. Enquanto Isabela construía um império baseado em talento e determinação, Brandon destruía a sua vida afundado em arrependimento e álcool.
A família Mitchell havia apostado na carta errada, e o preço dessa aposta estava se tornando cada vez mais claro. Isabella Thompson não era mais a jovem vulnerável que haviam desprezado. Ela era agora uma força a ser reconhecida, uma mulher poderosa que havia transformado abandono em motivação e dor em determinação. E ela estava apenas começando a mostrar seu verdadeiro potencial. 2 anos depois da assinatura do contrato com a American Fashion Group, Isabella Thompson havia se tornado oficialmente a mulher mais rica de Portland, com menos de 25 anos. A bela materna agora operava em 47 estados americanos, tinha uma divisão internacional que vendia para 12 países e Isabella havia sido nomeada Empreendedora do Ano pela revista Forbes na categoria Jovens Talentos. Era uma manhã de sábado quando Isabella recebia os preparativos finais para a inauguração de sua flagship store no centro de Portland, uma loja conceito de 3 andares que seria a vitrine principal da marca Bela Materna. O evento de inauguração havia atraído atenção nacional, com a presença confirmada de celebridades, influenciadoras e empresárias importantes de todo o país. Emma, agora com 3 anos, corria pelos corredores da nova loja, encantada com as luzes e decorações elegantes. Ela havia crescido como uma criança confiante e carinhosa, falando fluentemente e demonstrando uma inteligência impressionante para sua idade. "Mamãe, essa loja é nossa?" perguntou Emma, olhando maravilhada para os manequins vestindo as últimas criações da linha Bela Materna. "Sim, meu amor, essa é nossa loja", respondeu Isabella, pegando a filha no colo. "Um dia, tudo isso pode ser seu também, se você quiser." "Eu quero ser igual a mamãe quando crescer", disse Emma, abraçando o pescoço de Isabella. Michael Harrison, que havia se tornado parte integral da vida delas nos últimos 18 meses, chegou com um buquê de flores para Isabella e um presente especial para Emma, um kit de desenho profissional para que ela pudesse projetar roupas como a mamãe. "Como estão minhas 2 mulheres favoritas?" perguntou Michael, beijando Isabella e abraçando Emma carinhosamente. Michael havia pedido Isabella em casamento 3 meses antes, durante uma viagem romântica a Paris. Ele não apenas aceitara Emma como sua própria filha, mas havia adotado legalmente a menina após o casamento, dando a ela o sobrenome Harrison Thompson. Ele era tudo o que Brandon nunca havia sido: maduro, presente, solidário e genuinamente apaixonado pela independência e sucesso de Isabella. "Estamos prontas para fazer história", respondeu Isabella, radiante. "Você chegou na hora certa para ver o discurso de abertura." Do lado de fora da loja, uma multidão se formava. Jornalistas, fotógrafos, clientes fiéis e curiosos aguardavam ansiosamente a cerimônia de inauguração. Isabella havia preparado um discurso especial, que não apenas celebraria o sucesso da Bela Materna, mas também inspiraria outras mulheres que enfrentavam adversidades similares às que ela havia superado. Quando Isabella saiu para o palco improvisado na frente da loja, usando um conjunto elegante de sua própria criação e carregando Emma no colo, a multidão aplaudiu entusiasticamente. Ela havia se transformado em uma figura imponente, confiante, elegante e irradiando o tipo de sucesso que vem de dentro. "Há 5 anos", começou Isabella, sua voz clara e segura ecoando através do sistema de som. "Eu era uma jovem grávida de 19 anos que foi abandonada pelo pai de minha filha. Muitas pessoas me disseram que eu havia arruinado a minha vida, que nunca conseguiria nada por conta própria." A multidão ficou em silêncio, captivada pela honestidade e força em sua voz. "Hoje, estou aqui como prova de que nossas circunstâncias não definem nosso destino. Nossos sonhos e a nossa determinação definem", continuou Isabella, olhando diretamente para as câmeras que transmitiam o evento ao vivo. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Na borda da multidão, parcialmente escondido atrás de um poste, estava Brandon Mitchell. Ele havia chegado de maneira impulsiva, atraído pelas notícias sobre o evento que dominavam a mídia local. Nos últimos 5 anos, ele havia se tornado a sombra do homem que costumava ser. Brandon estava visivelmente mais magro,
com cabelos despenteados e roupas que, embora caras, pareciam desleixadas. Seus olhos estavam injetados, e havia uma aura de derrota ao seu redor. Ele havia tentado várias vezes se reerguer. Tentativas de negócios que falharam, relacionamentos que não duraram, terapias que abandonou. Nada conseguia preencher o vazio que sentia desde que abandonara Isabella. Quando Brandon viu Isabella no palco, radiante, bem-sucedida, segurando a filha que deveria ser dele também, ele sentiu uma mistura devastadora de arrependimento, admiração e vergonha. A mulher que ele havia abandonado por não ser adequada para sua família se tornara tudo o que ele jamais conseguiria ser. A bela materna nasceu de uma necessidade pessoal, mas cresceu porque acreditamos que toda mulher merece se sentir bonita, confiante e poderosa, independente das suas circunstâncias. Richard e Patricia Mitchell assistiam um evento pela televisão, em sua mansão que agora parecia vazia e fria. Eles haviam perdido grande parte da sua influência social quando seus negócios começaram a enfrentar dificuldades financeiras sérias. A cadeia de restaurantes havia sofrido com má administração e competição, e eles foram forçados a vender várias propriedades para cobrir dívidas. Mas eu não estou aqui apenas para celebrar o meu sucesso, disse Isabella, chegando ao clímax de seu discurso. Eu estou aqui para dizer a cada mulher que está assistindo: você é mais forte do que imagina. Você é mais capaz do que qualquer um jamais disse. E você não precisa da aprovação de ninguém para ser extraordinária. A multidão explodiu em aplausos. Emma, orgulhosa de sua mãe, acenou para a multidão, arrancando sorrisos e mais aplausos. Foi nesse momento de celebração que Brandon, incapaz de suportar mais a distância, começou a se mover através da multidão em direção ao palco. Seu movimento chamou a atenção de alguns seguranças, mas ele não parecia ameaçador, apenas desesperadamente perdido. Isabella, terminando seu discurso e preparando-se para cortar a fita de inauguração, suddenly avistou um rosto familiar na multidão. Por um momento, o tempo pareceu parar. Seus olhos se encontraram com os de Brandon através da multidão, e ela viu neles uma dor profunda que espelhava a que ela havia sentido 5 anos antes. Mas Isabella não era mais a jovem vulnerável que Brandon havia abandonado. Ela era agora uma mulher poderosa, mãe dedicada e empresária bem-sucedida. O poder estava em suas mãos e ela escolheu conscientemente como reagir. Em vez de evitar o contato visual ou demonstrar raiva, Isabella olhou diretamente para Brandon por alguns segundos, permitindo que ele visse não apenas o que ela havia se tornado, mas também a paz e felicidade em seus olhos. Então, ela se virou, pegou Emma no colo e, junto com Michael, cortou a fita de inauguração da Flagship Store. A mensagem era clara. Ela havia seguido em frente, construído uma vida extraordinária, e não precisava mais de fechamento ou reconhecimento dele. Seu sucesso era a única vingança que ela precisava. Brandon permaneceu na multidão até todos se dispersarem, observando Isabella interagir com clientes, cumprimentar convidados VIP e posar para fotos com sua família. Ele viu como Michael tratava a Emma como sua própria filha, como Isabella sorria genuinamente, como ela havia criado um mundo onde era respeitada e admirada. Quando finalmente se afastou, Brandon sabia que havia perdido para sempre a única coisa real e valiosa que já havia tido em sua vida. Isabella havia transformado a dor do abandono na força motriz para um sucesso extraordinário, enquanto ele havia permitido que a mesma situação o destruísse. 3 meses após a inauguração da Flagship Store, Isabella recebeu uma carta registrada de um escritório de advocacia. Brandon havia escrito uma carta pedindo perdão e expressando seu arrependimento, mas, mais importante, renunciando formalmente a qualquer direito parental sobre Emma e pedindo que ela pudesse ter a vida que merecia, sem qualquer interferência de sua parte. Isabella leu a carta uma única vez, mostrou para Michael e para seus pais, e depois a guardou em um cofre. Ela não respondeu, mas também não sentiu raiva.
sentiu apenas uma profunda gratidão por ter se tornado forte o suficiente para criar uma vida melhor para ela e Emma do que qualquer coisa que Brandon poderia ter oferecido. Hoje, 5 anos depois daquele dia de inauguração, Isabella Thompson Harrison é reconhecida como uma das mulheres mais influentes do país. A Bela Materna se tornou uma marca internacional que emprega mais de 500 pessoas diretamente e impacta milhares de outras através de sua cadeia de fornecedores. Isabella estabeleceu uma fundação que oferece microcrédito para mães solteiras que querem iniciar seus próprios negócios. Emma, agora com 8 anos, cresce como uma criança confiante e compassiva, falando 3 idiomas e demonstrando habilidades excepcionais em arte e matemática. Ela não faz perguntas sobre seu pai biológico, porque Michael sempre foi o único pai que conheceu. Brandon nunca se recuperou completamente de suas escolhas. Ele eventualmente conseguiu parar de beber e encontrou trabalho em uma empresa de contabilidade modesta, mas nunca mais alcançou a felicidade ou realização pessoal. Ele vive sozinho, assombrado pelos fantasmas de decisões que não pode desfazer. A família Mitchell perdeu a maior parte de sua riqueza e influência social. Richard morreu de um ataque cardíaco 2 anos após a inauguração da Flagship Store, levando consigo o peso de seus erros de julgamento. Patricia vive em uma casa modesta, sustentada pela pequena herança que restou, frequentemente questionando como sua arrogância custou à família a chance de estar conectada ao sucesso extraordinário de Isabella. A história de Isabella Thompson prova que, às vezes, o maior favor que alguém pode nos fazer é nos abandonar. O abandono de Brandon forçou Isabella a descobrir uma força interior que ela talvez nunca tivesse encontrado se ele tivesse ficado. Ele pensou que estava escolhendo privilégio sobre amor, mas, na verdade, estava escolhendo mediocridade sobre grandeza. Não importa quem te abandona, Isabella sempre diz para as mulheres que buscam inspirar através da sua fundação. O que importa é quem você escolhe se tornar depois que eles se vão. E Isabella Thompson Harrison escolheu se tornar extraordinária. Moral da história: o abandono pode ser o início da sua maior transformação. Quando alguém não reconhece seu valor, use isso como motivação para provar o seu próprio valor para você mesma. O maior sucesso não vem de ser aceita por quem te rejeitou, mas de construir uma vida tão extraordinária que a rejeição se torna irrelevante. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.